Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Developers BR. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as Skills. Meu nome é Ana Carolina Manzan, eu sou desenvolvedora .NET na GFT, e nesse link aqui, o anamanzan.dev, vocês encontram o meu LinkedIn, o link para os meus artigos e outras formas de entrar em contato comigo. Então, vamos lá? Bom, pessoal, o que são então as Skills? Se traduzirmos do inglês para o português, as queues são nada mais, nada menos do que as nossas filas, tá? E o que são, então, as queues, as filas? Uma queue é uma estrutura de dados que é amplamente utilizada na programação. E quando a gente pensa em queue, a gente automaticamente pensa na política de acesso, né, dessa fila, dessa queue. A nossa política de acesso, pessoal, é a maneira como os elementos são inseridos ou removidos de uma estrutura de dados. Nesse caso, a gente está falando da queue, né, da fila. As filas utilizam a política de acesso chamada FIFO, que é um acrônimo para First In, First Out. E o que isso significa? Significa que o primeiro elemento que entrar na fila será o primeiro a sair. Se fizermos uma analogia bem breve, a gente pode pensar nas filas dentro da programação exatamente como as nossas filas são no dia a dia. Então, por exemplo, se você vai no supermercado comprar algumas coisas, você vai precisar entrar em uma fila para poder fazer o pagamento da sua compra, certo? Então, a primeira pessoa que chegou ali na fila será a primeira a ser atendida, correto? E quais são os casos de uso para filas? O conceito de filas normalmente é utilizado em mensagerias, né? Mensageria é um tópico aí que está em alta, que é utilizado na comunicação assíncrona entre microserviços, inclusive. Se vocês tiverem oportunidade, deem uma olhadinha. Mas nas mensagerias, ele é utilizado porque a gente envia mensagens para uma fila e essa mensagem será consumida exatamente na ordem de chegada dela, tá? Vale ressaltar, pessoal, que nem todos as ferramentas de mensageria que a gente utiliza vão utilizar o conceito de FIFO, de First In, First Out, ok? Existem mensagerias que não trabalham assim. Mas eu posso dar um exemplo para vocês. O Azure Service Bus é uma das mensagerias que trabalha com o FIFO, ou seja, as mensagens que chegam em primeiro lugar na nossa fila serão as mensagens que serão consumidas em primeiro lugar também, beleza? Outro lugar onde as filas são amplamente utilizadas é dentro do nosso sistema operacional, porque ele utiliza as filas para fazer o gerenciamento das tarefas que o nosso processador deve dar atenção, né? Então, quando o nosso processador está ali alternando o processamento entre as várias tarefas que a gente tem aberto no nosso computador, essas filas, junto com o nosso sistema operacional, fazem esse gerenciamento, beleza? E eu gosto de trazer imagens também para que vocês possam entender como essas filas funcionam. Aqui a gente tem uma imagem bem bacana. Bom, primeiramente, nós temos aqui, então, uma fila, ok? É importante ressaltar que, quando você tem uma fila, você precisa conhecer o primeiro elemento e o último elemento dessa fila. Aqui, nesse caso, eu dei o nome de front e de hair, mas você pode colocar first e last e por aí vai. Então, o nosso primeiro elemento aqui, o nosso último elemento. O que acontece, então, quando a gente vai fazer operações com essa fila? Nós temos duas operações possíveis básicas, que é a operação de enfileirar novos elementos e desenfileirar novos elementos. Quando a gente enfileirar esses elementos, como a gente tem uma ordem para seguir, esse enfileiramento, esse elemento novo deve ser enfileirado ao final da nossa fila, ok? E quando formos desenfileirar, ou seja, tirar um elemento da nossa fila, a gente vai tirar sempre o primeiro, beleza? E essas operações em inglês são chamadas de enqueue e dequeue, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai partir um pouquinho para o código para que vocês possam entender como funcionam, então, essas filas na prática, dentro do código. Bom, pessoal, tenho aqui, então, um código pronto para mostrar para vocês. Aqui nesse código, né, nesse projeto, eu tenho 3 arquivos. Um que é o myQueue,
que é o arquivo onde a gente tem a implementação da fila em si, o Node, que é o nó que a gente utiliza para trabalhar com essa fila, e o Program.cs, que é onde a gente tem o método que vai fazer a inicialização de uma aplicação do tipo console application, uma aplicação de console dentro do .NET. Eu vou começar mostrando para vocês o arquivo Node, o arquivo do nó, ok? Quando a gente trabalha com estrutura de dados que tem esse encadeamento, a gente quer conseguir percorrer esses elementos, a gente, então, normalmente utiliza os nós. Dentro desses nós, a gente vai ter o valor do elemento e a gente vai ter algo para poder apontar para o próximo nó. Tá? Essa dinâmica de como uma coisa aponta para a outra depende muito da estrutura de dados que a gente está utilizando. Nesse caso aqui, eu criei esse elemento, no caso, como inteiro. Tá? Mas quero deixar bem claro para vocês que a gente consegue alterar o tipo desse elemento para o que a gente quiser, sem problemas. Tá? Vamos agora aqui para o MyQueue, que é a implementação da nossa fila. Conforme vocês viram lá na imagem, normalmente quando a gente trabalha com filas, a gente precisa ter uma referência do nosso primeiro elemento e do último elemento. E por que isso? Porque quando inserimos um novo elemento dentro da fila, nós inserimos depois do último. Então, esse novo elemento vai ser o nosso último. E quando removemos um elemento, a gente remove o primeiro, ok? Temos aqui também uma propriedade que vai guardar o tamanho dessa nossa fila. Então, quantos elementos a gente tem? Quando a gente inicializa essa fila, o first e o last, ou seja, o primeiro e o último elementos, eles vão estar com valor nulo, porque, afinal de contas, a gente não tem elemento nenhum nessa fila, né? E o nosso tamanho, zerado. Deixa eu tirar isso aqui e vamos lá. Bom, então agora a gente vai ver como que a gente vai fazer esse processo de inserção de um elemento dentro da fila. Bom, pessoal, quero aproveitar aqui e mostrar para vocês como que funciona esse processo de enfileiramento desses elementos, tá? Conforme eu disse anteriormente, quando a gente está criando uma fila do zero, esses dois elementos aqui, esses dois atributos, essas duas propriedades da nossa classe vão estar nulas, tá? O primeiro e o último elemento, porque a gente não tem nada dentro dessa fila. Como que acontece, então, o processo de fazer o enqueue, ou seja, a criação de um novo elemento dentro dessa fila? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo nó, tá? Com o valor do elemento que a gente quiser. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um novo nó com o valor de 10, tá? Bem simples. Depois que a gente cria esse novo nó, a gente vai fazer uma primeira validação. A gente verifica se esse nosso último elemento aqui não é nulo. Nesse caso aqui, pessoal, ele é nulo ainda porque a gente não tem nada dentro da nossa fila. Então, essa instrução aqui vai pular, mas daqui a pouquinho eu explico para vocês para que a gente tem isso aqui. Depois que a gente faz, então, essa validação e passa por isso, a gente vai atribuir ao nosso último nó o valor do nosso novo nó. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é, o nosso último nó é esse novo aqui que a gente criou. E outra coisa que a gente valida é, se o nosso primeiro elemento é nulo, ou seja, não existe nenhum elemento dentro da nossa fila, a gente também precisa atribuir para esse primeiro elemento o nosso novo elemento que a gente criou na fila aqui, tá? Então, basicamente, esse é o processo de criar um elemento na fila. Agora, eu vou voltar um pouquinho aqui e explicar para vocês o que acontece quando a gente está, então, criando mais um elemento dentro dessa fila e por que a gente tem aquela outra validação ali, tá? Vamos lá. Bom, vou criar aqui um segundo elemento, o 20. E onde que esse elemento tem que ser inserido, galera? Depois do elemento 10, certo? A gente está enfileirando esses elementos. Então, a gente criou o nosso nó, a gente passou por essa instrução. E a gente vai verificar agora. O nosso último elemento é diferente de nulo, ou seja, ele não está nulo mais? Nesse caso aqui, essa premissa é verdadeira, porque nesse momento, o nosso último elemento é igual a esse 10, tá? Mas quando a gente passa por essa instrução e valida que isso aqui não é nulo, que já existe um elemento da nossa fila, ele vai fazer com que o next do nosso último elemento aponte para o nosso próximo nó. Então, o que está sendo feito aqui?
esse nosso last vai apontar para esse nosso novo nó. Então, esse aqui é o nosso next, tá? Esse quadradinho aqui. Depois que a gente faz isso, o que acontece? O nosso último elemento, ele recebe o valor desse novo nó. Então, ele passa de ser isso aqui, de ser o elemento 10, para ser o nosso elemento 20. Então, aqui a gente tem agora a nossa fila. O elemento 10 é o primeiro, o elemento 20 é o segundo, né? O segundo e último. E aqui, ele normalmente vai passar por essa validação, mas vai verificar que o primeiro elemento já tem alguma coisa dentro dele e não vai entrar dentro desse if, tá? Depois disso tudo que a gente viu, a gente precisa incrementar a variável length para poder exibir, né, quem tiver consumido essa fila, quantos elementos a gente tem na fila. E a cada operação de enqueue, a gente vai incrementar essa variável, tá? Agora, vamos passar, então, para a nossa operação de dequeue, ou seja, de remover alguma coisa dessa fila. Primeira coisa que a gente valida é se existe algum elemento na fila, ou seja, se ele tem pelo menos um primeiro elemento ali. Porque se não existir, a gente vai lançar uma exception com a seguinte mensagem: There are no elements to be dequeued from the queue. Ou seja, não existem elementos para serem removidos dessa fila, né? Depois que a gente passa por isso, pessoal, a gente precisa fazer efetivamente a remoção desse elemento. Vou passar um pouquinho aqui para baixo, para a gente ter uma visão bacana disso com o nosso desenho, tá? Então, vou voltar aqui para o último exemplo que eu dei para vocês, que foi o do 10 e o do 20. Então, temos aqui como se fosse dois elementos dentro da nossa fila, tá? Aqui a gente vai ter o 10 apontando para isso, o nosso first aqui e o nosso last. Nessa situação aqui, pessoal, o nosso first é esse elemento e o nosso last é esse elemento, tá? E aqui, o que a gente vai fazer nesse código? Vocês devem ter observado que quando a gente vai fazer o dequeue de um elemento da fila, a gente precisa retornar esse valor. Então, a gente vai guardar o valor do elemento dentro de uma variável e a gente, primeiramente, vai verificar se o nosso primeiro elemento é igual ao último. Porque se aqui eu tivesse apenas um elemento, eu precisaria remover tanto o primeiro quanto o último, a referência do último dentro dessa fila, tá? Quando eu faço last, recebe o last.next, esse nosso next aqui, ele está apontando para nada, apontando para nulo. Então, esse nosso last aqui, ele vai voltar para nulo, tá? Ele vai voltar a apontar para nada e vai ficar vazio, como o nosso primeiro elemento deve ficar se a gente só tiver um elemento na fila. Caso contrário, que é o nosso caso aqui, a gente tem dois elementos aqui nessa fila. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um first, recebe o first.next. O que é o meu first.next aqui, pessoal? É esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, ele aponta para o 20. Então, o valor dele é o 20. Então, a gente, em vez de apontar o nosso first para cá, a gente vai apontar o nosso first vai receber, vai apontar para o 20. Então, a gente vai andar essa posição e esse elemento aqui, o 10, vai ser removido da nossa fila. Outra coisa que a gente precisa fazer é decrementar o nosso length, para poder realmente estar alinhado à quantidade de elementos que a gente tem dentro da fila, né? E, por último, retornar o valor desse elemento que a gente acabou de remover da fila. Beleza, pessoal? Então, aqui nesse caso, a gente ficaria com a fila apenas com esse elemento aqui, o 20, o nosso first e o nosso last apontando para um elemento só, porque nesse caso a gente só tem um elemento para apontar, então ele é tanto o primeiro quanto o último, tá? Por último aqui, a gente tem o pick, que basicamente é para a gente retornar o elemento que está no começo da nossa fila sem remover ele. Então, aqui, eu vou fazer aquela mesma validação, verificar se pelo menos existe algum elemento. Senão, a gente lança uma exception com a mensagem, tá? Falando que não tem elementos na fila. E se existir algum elemento, a gente não entrar nessa condição, a gente retorna esse first.element. A gente retorna esse primeiro elemento sem remover da fila.
Aqui a gente tem o método toString para fazer a exibição dos elementos dessa fila. Não vou entrar em detalhes, mas a gente vai ver a representação disso quando a gente executar esse programa. Bom, pessoal, dentro do program.cs, a gente tem aqui o método main, que é responsável pela inicialização das console applications. Dentro dele, vocês podem observar que a gente tem dois métodos, o useMyQueue e useCSharpQueue. Por que a gente tem esses dois métodos? Porque a gente está utilizando a fila que a gente acabou de implementar, mas também é possível que a gente utilize as filas nativas do C#, tá, galera? Então, você não precisa implementar uma fila do zero para poder utilizar ela. E aqui a gente tem esse exemplo, ok? Mas, nesse caso, eu vou utilizar esse método aqui para mostrar para vocês a execução. Então, aqui dentro desse useMyQueue, a gente está criando uma nova fila, e a gente está adicionando elementos 10, 20, 30, exibindo isso na tela, depois adicionando 40, exibindo, tirando elementos da fila. E a gente tem aqui um código comentado, se vocês quiserem executar depois, que vai lançar uma exception caso a gente tente tirar elementos ou ver elementos na primeira posição dessa fila sem existir nada dentro da fila, tá? Então, vamos lá. Vou executar aqui rapidamente para vocês visualizarem isso. Então, aqui no comecinho, a gente tem, né, a criação da nossa queue e a gente adicionou 10, 20 e 30, que é exibido exatamente na mesma ordem que a gente adicionou aqui, né? E aí a gente exibe isso, depois adiciona o 40 e depois começa a remover esses elementos. Então, podem observar, ele fez o dequeue do elemento 10 e ele vai exibir que a nossa fila agora tem o 20, o 30 e o 40. Tá? E assim sucessivamente, até chegar a um ponto que ele mostra a mensagem de início e fim da fila sem ter nenhum elemento dentro dela. Tá bom, pessoal? Bora voltar para os slides. De volta aqui para os slides, pessoal, eu quero deixar esse link do meu GitHub para que vocês possam consultar esse código, executar, debugar e brincar um pouquinho, entender melhor aí o que a gente acabou de apresentar aqui, ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Deixe os seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo. Deixe um like também para poder ajudar o canal do Developers. E até mais!